Olá, meu caríssimo buscador do conhecimento, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje, o professor Paulo Candeia, acupunturista, naturopata e hipnoterapeuta, irá lhe ensinar como usar a hipnoterapia para começar a tratar a ansiedade. Olá, buscador do conhecimento. Que bom ter você aqui mais uma vez no nosso canal. De antemão, eu já digo para você o seguinte, que seria muito bom você assistir o nosso vídeo 507, pois nós falamos nele sobre cura de traumas fazendo uso da hipnose. Especificamente nele, a gente fala sobre rejeição. E por que é importante você assistir também o vídeo 507? Eu vou explicar. Existem 5 tipos de sentimentos específicos que são capazes de destruir você mentalmente, emocionalmente, nos 7 aspectos da sua vida. E um desses 5 sentimentos é o de rejeição. Tá, mas o que é que tem a ver com o nosso assunto de hoje? Tem a ver o seguinte, hoje a gente vai conversar sobre ansiedade e como também a gente pode utilizar processos relacionados à hipnose para começar a fazer o tratamento da ansiedade. Então é muito importante que você entenda o seguinte, se um dos 5 sentimentos que eu falei ainda há pouco é rejeição, e se a gente vai falar hoje sobre ansiedade, é muito importante ficar claro o seguinte, que a ansiedade ela tem relação com mais um desses 5 sentimentos, que é justamente o medo. Então, para vocês entenderem bem e entrarem no nosso raciocínio, eu vou usar uma régua, esta régua aqui, como processo para vocês entenderem do que se trata a ansiedade. Então, olha só, essa régua, ela começa a numeração dela nessa extremidade aqui. Então, 1, 2, 3. Então, vamos considerar que você não está nem nessa extremidade e nem nessa aqui. Você está exatamente onde está aqui o meu dedo indicador. Imagine que essa régua representa o tempo. E você se encontra na linha do tempo aonde está aqui o meu dedo indicador que está segurando a régua. Agora sim a gente chegou no ponto que eu queria. A depressão, ela está relacionada ao tempo passado. Já a ansiedade está relacionada ao tempo futuro. Agora presta atenção, dos 3, o único que você tem e que você possui completo domínio é sobre o seu tempo presente. O passado já passou, você não tem mais controle sobre ele. O futuro ainda vai chegar e você também não tem controle sobre ele. Então é importante que você entenda isso. Se a depressão está ligada a esse ponto aqui, passado, e se a ansiedade está relacionada a esse ponto aqui, futuro, ambas as situações têm como a gente trabalhar, uma vez que as duas tratam-se apenas de um ponto de perspectiva, porque um já passou, o outro ainda nem aconteceu. Então, uma vez que você entende isso, e que depressão e ansiedade são distúrbios ligados ao tempo, então o que é que a gente vai fazer? Nessa intervenção que a gente vai fazer, para começar a tratar a ansiedade, nós vamos nos deslocar na linha do tempo e nos posicionar exatamente onde a gente tem que estar, que é no presente. Para isso nós vamos utilizar aquilo que em hipnose é chamado de mudança de estado. Inclusive eu já citei numa outra ocasião o caso onde Tony Robbins, o maior coach do mundo, utilizou a técnica da mudança de estado para mudar o estado de uma pessoa que tinha a intenção de tirar a própria vida, e ao mudar o estado dessa pessoa ele simplesmente resolveu o problema da pessoa, simples. Então eu estou aqui hoje para ensinar uma das técnicas que você pode utilizar consigo mesmo ou até mesmo com a pessoa que você sabe que é bastante ansiosa. Aprende, repete, replica e usa nessa pessoa. A primeira coisa que você precisa é de um objeto que caiba com segurança na sua mão. Eu vou usar aqui essa lanterna que foi do meu pai e eu herdei.
Primeira coisa que você vai fazer, de posse desse objeto, fica em pé e faz a respiração 3x3 que a gente já ensinou aqui. Inspira, segura, solta. Novamente inspira, segura, solta. Pela terceira vez inspira, segura, solta. Agora você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse objeto que tem na sua mão, coloca na sua frente, mas juntinho ao seu corpo, não precisa ser distante, juntinho ao seu corpo, e começa a passar de uma mão para outra. Mas o que é que você vai fazer? Enquanto você está passando o objeto de uma mão para outra, começa a prestar atenção no ambiente que você se encontra e continua passando o objeto de uma mão para outra. Aí você conta 1, 2, 3, 4. Quando chegar em 20, você vai fazer o seguinte: distancia mais o objeto de você. Você vai fazer isso esticando os braços. E você repete a mesma coisa. Continua passando de uma mão para outra. Só que agora você vai fazer o seguinte: você vai continuar olhando para o ambiente e você vai começar a descrever o que é que você está vendo no ambiente. Agora você tem que falar isso em voz audível. Eu vou fazer aqui para você entender como é que se faz. Então, quadro, espelho, orquídeas. Estão entendendo? E você faz isso durante algum tempo, não precisa ser muito tempo. Só que antes de você começar a fazer a primeira passagem, mentalmente você vai aferir uma nota para você mesmo. Como assim? De 0 a 10, diga para si mesmo qual é o seu nível de ansiedade. Ah, se está em 5, se está em 8, se está em 10, se está em 1. E guarda essa nota que você deu. Quando você terminar o exercício, que passou de uma mão para outra, depois continua passando de uma mão para outra, mas citando todos os objetos ao redor, tudo que você vê, aí sim, quando terminar essa segunda parte, repete a respiração 3x3 e refaz a tua avaliação. Quanto é que está agora a nota que você dá para si mesmo? Você pode ter certeza de uma coisa, que o seu nível de ansiedade ele vai ter abaixado drasticamente. Agora veja só, esse é um exemplo que eu estou dando de um exercício, de uma prática, de uma intervenção que você pode fazer para começar a tratar a ansiedade. Só que agora você também sabe que a sua ansiedade não é algo que está aqui no presente. Você já sabe que a sua ansiedade é algo que nem existe porque está aqui no futuro. Aí você deve se perguntar o seguinte: se é algo que está no futuro, o que é que está no futuro que está me deixando ansioso? Às vezes é uma prova que você vai fazer, mas você ainda nem fez a prova e já está ansioso. Se você não abaixa o seu nível de ansiedade, o que é muito provável que acabe acontecendo, que o seu desempenho na prova não seja aquele que você espera. Estão entendendo? Então esse é o exercício da quebra de estado que eu quis trazer aqui para vocês, para, como eu disse, que vocês possam ajudar a si mesmo e passar a ajudar outras pessoas que podem estar bem próximos de você. Agora, eu queria lembrar vocês o seguinte, que no mês de abril desse ano de 2023, nós vamos ter na primeira quinzena dele o intensivo Conhece a Ti Mesmo, onde nós vamos ensinar para você como você, só de observar o aspecto do seu rosto ou das outras pessoas, você consegue descobrir algum problema de saúde que a pessoa tenha e muitas vezes nem sabe. E uma outra coisa muito importante, se você quiser marcar uma consulta com a gente, pode entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, que é esse que está aparecendo aqui, ou então através do nosso WhatsApp, que é este, e marca com a gente a consulta, ou simplesmente um pré-talk, que pode ser tanto presencial, se você morar aqui em Recife, ou online. É você que vai escolher. Entre em contato com a gente, que eu vou dar o meu melhor para te ajudar da melhor maneira possível.
Ah, e olha, não se esquece, por favor, não sai desse vídeo sem praticar o triplo C. Curtir, comentar e compartilhar. Você sabe, quando você curte, está dizendo para o algoritmo do YouTube que esse vídeo aqui é relevante. E o próprio YouTube passa a recomendar esse vídeo para as pessoas. Quando você comenta, me estimula a produzir mais e mais conteúdos como esse. E quando você compartilha, você se torna, junto comigo, mais um disseminador do conhecimento. Beleza? Então eu te desejo saúde física, mental e emocional, um fantástico, um maravilhoso final de semana. Que Deus, o dono deste canal, nos abençoe. Muita paz. Tchau, tchau.